Já faz algumas semanas que Cobra Kai terminou, mas você entendeu tudo o que aconteceu no final e na cena pós-créditos? Veja só, por que Kim matou seu avô? Por que Kim não levou o Cobra Kai para o Sekai Taikai? Como Johnny venceu o Sensei Wolf? A cena pós-créditos dá alusão a uma série De Volta para o Futuro? Vem comigo entender o final e a cena pós-créditos da parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai, em detalhes. Fala, Geeks! Por que Kim Da-yoon escolheu matar seu avô e não Chris? A decisão de Kim Da-yoon em eliminar seu próprio avô, Mestre Kim, em vez de Don Chris, pode parecer inesperada, mas faz todo sentido dentro da filosofia brutal do Cobra Kai. Após a morte de Kinon, Sensei Queen e Chris retornam à Coreia do Sul com o corpo do jovem lutador. Mestre Queen, no entanto, não demonstrou qualquer luto pela perda do garoto. Para ele, a única coisa que importava era a reputação do seu Dojang. Sua resposta foi imediata: intensificar ainda mais o treinamento de seus alunos e garantir que o Cobra Kai dominasse o torneio Sekai Taikai no Vale. Mas Chris não concordava com esses métodos e dispensou o garoto escolhido por Mestre Kim para substituir Kinon. Isso foi a gota d'água. Mestre Kim ficou furioso e ordenou que sua neta, Kim Da-yoon, matasse Chris como punição. A lógica parecia simples. Chris era o responsável pela morte de Kinon, então eliminar restauraria a ordem. Mas Kim Da-yoon enxergava além disso. Ela percebeu que o verdadeiro problema não era Chris, mas sim seu avô. Ele era a raiz de toda a crueldade e opressão que assolava seus alunos. Enquanto ele estivesse vivo, o Dojang continuaria sendo um lugar de sofrimento. Então, em um movimento inesperado, Kim Da-yoon virou-se contra seu próprio mestre. Em uma luta intensa, ela usou justamente uma técnica ensinada por ele para derrotá-lo. Antes de cair morto, Mestre Kim teve apenas tempo de reconhecer a perfeição da técnica de sua neta. Porque Kim Da-yoon não levou o Cobra Kai para as finais do Sekai Taikai. Com a saída do Mestre Kim, muitos esperavam que Kim Da-yoon assumisse a liderança e levasse seus alunos ao vale para disputar as finais do Sekai Taikai. Afinal, ela tinha o direito de indicar um novo capitão masculino no lugar de Kinon e poderia guiar Tori Nichols até a vitória. Mas, surpreendentemente, a nova líder do estilo Kim optou por permanecer na Coreia do Sul. Embora a série não explique diretamente essa decisão, há razões bem plausíveis para isso. A perda do Mestre Kim e de Kinon pode ter pesado na escolha de Na-yoon, tornando um ambiente de torneio estressante demais para um retorno imediato. Além disso, ao invés de mergulhar ainda mais em uma disputa feroz, ela pode ter decidido focar em fortalecer seu próprio Dojang, estabelecendo uma nova identidade para seus alunos. Esse afastamento não significa que nunca veremos a Mestre Kim Da-yoon e seus lutadores novamente. Pelo contrário, se eles voltarem ao Sekai Taikai no futuro, estarão ainda mais preparados e determinados, prontos para serem uma ameaça real no cenário global das artes marciais. Mas, no fim da sexta temporada de Cobra Kai, a decisão de se manter à parte do torneio parece ter sido a melhor escolha. Por que Sen desistiu do Sekai Taikai? A trajetória de Sen Larusa em Cobra Kai sempre foi marcada por lutas, não apenas físicas, mas também emocionais. Desde o início da série, ela precisou superar medos, inseguranças e rivalidades intensas, especialmente com Tori Nichols. Mas então, no Sekai Taikai, Sen toma uma decisão inesperada: desistir antes mesmo de chegar ao final. Mas por quê? O que fez Sen abrir mão de um sonho que parecia tão importante para ela? Na véspera de sua luta contra Thor, Sen percebe que não tem mais motivo para continuar lutando. Antes, sua jornada era sobre derrotar inimigos, provar seu valor e superar seus traumas. Mas agora, depois de tudo que enfrentou, ela já conquistou essas vitórias. A reconciliação com Thor foi um grande marco nessa mudança. A garota que antes era sua maior adversária se tornou uma aliada, e isso fez Sen perceber que sua motivação para lutar não existia mais. Diferente de Miguel, Hulk e até Thor, que ainda tinham algo a provar ou conquistar no torneio, Sen chegou a um ponto onde a luta já não era essencial
para o seu crescimento. E assim, ela escolheu outro caminho, voltando sua atenção para o futuro, como seus estudos e um novo propósito em Okinawa. Por que Daniel apoiou a decisão de Sam de desistir do torneio? Uma das cenas mais marcantes de Cobra Kai acontece quando Sam revela a seu pai, Daniel LaRusso, que decidiu não competir no Sekai Taikai. Ela hesita em contar a verdade, com medo da reação de Daniel. Afinal, ele dedicou anos de sua vida para acabar com Cobra Kai e todos seus vilões, como John Kreese, Terry Silver e os Dragões de Ferro. Para Sam, desistir da luta nesse momento poderia parecer uma traição a tudo pelo qual seu pai lutou. Mas, para sua surpresa, Daniel não apenas aceita sua decisão, ele apoia completamente. E isso levanta uma pergunta interessante. Por quê? A resposta está nos ensinamentos no Sr. Miyagi. Daniel explica que, no início, aprendeu karatê para se defender de valentões. Uma experiência que Sam conhece bem. Mas, com o tempo, Miyagi lhe mostrou o verdadeiro significado da arte marcial. Saber quando lutar e, mais importante, quando parar de lutar. Esse tema sempre esteve presente em Cobra Kai. Ao longo da série, muitas pessoas tentaram convencer Daniel a deixar essa guerra de lado, seja sua esposa Amanda ou até mesmo o espírito do próprio Miyagi. Mas ele insistiu e seguiu em frente até o Sekai Taikai. No entanto, ao ver sua filha tomar essa decisão por conta própria, Daniel percebe que o verdadeiro objetivo nunca foi vencer a luta, mas sim encontrar um motivo para não precisar lutar. E esse aprendizado faz com que ele sinta orgulho de Sam. Ele entende que sua filha não está desistindo. Ela está seguindo a filosofia de Miyagi de forma mais fiel do que nunca. Por isso, Daniel apoia sua decisão sem hesitação. A morte de Kreese e Silver. Cobra Kai sempre foi uma série que respeitou o legado de Karate Kid, trazendo de volta personagens clássicos e expandindo suas histórias de maneira épica. Mas o final da série surpreendeu a todos ao eliminar 3 personagens icônicos de uma vez só e de forma brutal. Tudo começou com Terry Silver tentando garantir a vitória de sua equipe a qualquer custo. Ele ordenou que Dennis tomasse medidas drásticas contra a família de Johnny, o que poderia ter sido o ato mais terrível do vilão em toda a franquia. No entanto, Kreese, que parecia prever as intenções de Silver, decidiu agir primeiro. Sem que ninguém esperasse, Kreese eliminou Dennis fora da tela, decretando o fim do último capanga de Silver, vindo diretamente de Karate Kid 3. Mas o choque não parou por aí. Esse confronto desencadeou uma briga épica entre Kreese e Silver, trazendo à tona toda a rivalidade e traição que marcaram suas jornadas ao longo da série. A luta foi intensa, e Silver, fisicamente mais forte, parecia ter vantagem novamente. Mas Kreese encontrou uma maneira de virar o jogo. Ele jogou uma ponta de charuto em gasolina derramada, fazendo o barco explodir em uma bola de fogo. O resultado? Kreese e Silver morreram juntos, eliminando de uma vez só 2 dos maiores vilões da franquia. Esse desfecho inesperado foi um golpe para nós, principalmente porque Johnny nunca soube do sacrifício de Kreese. Ainda assim, a série deu a ele um final digno. A chamada morte de guerreiro. Kreese passou a vida inteira lutando, e no fim morreu protegendo aquele que no fundo sempre considerou um filho. Como Johnny venceu o Sensei Wolf, mesmo sendo mais fraco? Johnny Lawrence sempre foi um lutador agressivo, adepto da filosofia de atacar primeiro. Mas, na sua luta contra o Sensei Wolf, ele teve que ir contra tudo o que sempre acreditou para sair vitorioso. Desde o início, Wolf tinha vantagem. Ele era mais forte, mais jovem e possuía um título do Sekai Taikai. Além disso, Johnny já havia demonstrado desgaste em sua luta anterior. A situação só piorou quando Wolf conseguiu irritá-lo antes do combate, tirando seu foco e garantindo 2 pontos seguidos. Foi aí que a reviravolta aconteceu. Graças ao treinamento e ao discurso motivacional de última hora de Daniel LaRusso, Johnny percebeu que precisava mudar de estratégia. Em vez de atacar de forma impulsiva, ele combinou sua experiência com a filosofia
do equilíbrio ensinada por Daniel, mas o golpe final veio de uma lição do passado. No torneio de Karate Kid, Johnny perdeu para Daniel porque avançou de forma previsível. Dessa vez, ele fez o contrário, deixou o Wolf atacar primeiro, contra-atacou no momento certo e garantiu a vitória com um golpe certeiro. Essa luta mostrou que Johnny não apenas aprendeu novas técnicas, mas também evoluiu como lutador e como pessoa. O Cobra Kai pode ensinar a atacar primeiro, mas Johnny provou que, às vezes, a paciência e estratégia são as verdadeiras chaves para a vitória. A nova parceria de Johnny e Daniel. Johnny Lawrence e Daniel LaRusso continuam aliados, mas agora seguem caminhos um pouco diferentes. Depois de derrotar Wolf, Johnny conseguiu recuperar o dojo Cobra Kai, e isso só foi possível graças a Daniel, que negociou um acordo com Zakarian, o dono do shopping. Com isso, Johnny volta a liderar o Cobra Kai, mas com uma visão reformulada. Os 3 princípios clássicos continuam, mas agora com uma abordagem mais equilibrada. Enquanto isso, Daniel não deixou de lado o Miyagi-Do. Após uma conversa com Amanda, ele percebeu que ensinar a parte essencial de sua identidade. Porém, ao invés de operar de forma completamente independente, ele e Johnny criaram uma parceria inovadora. Na prática, cada um tem seu próprio dojo, mas compartilham alunos. Dessa forma, os estudantes aprendem tanto a defesa do Miyagi-Do quanto a abordagem mais ofensiva do Cobra Kai. Essa colaboração é semelhante à aliança que vimos nas temporadas 4 e 5, mas agora com mais estrutura e estratégica. Essa união promete fortalecer os alunos e tornar uma nova geração de lutadores ainda mais preparada. O crime do Sr. Miyagi. Ao longo da franquia Karate Kid, o Sr. Miyagi sempre foi retratado como um homem sábio, pacífico e extremamente habilidoso nas artes marciais. Mas Cobra Kai trouxe à tona um mistério do passado dele que deixou até Daniel LaRusso com dúvidas. Um suposto crime cometido em 1947. Mas afinal, o Sr. Miyagi era realmente culpado? A série revelou que, na verdade, tudo girava em torno de um colar com enorme valor sentimental. Esse colar pertencia à sua esposa e, antes disso, à sua mãe. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua esposa foi levada para um campo de concentração japonês e teve o objeto roubado por um dos guardas. Anos depois, o Sr. Miyagi encontrou esse homem e, ao que tudo indica, resolveu a situação da maneira que sabia melhor. Com essa revelação, Daniel finalmente entendeu que seu mestre nunca foi um criminoso, mas sim um homem que buscava justiça para sua família. O que aconteceu com as crianças depois do torneio do Sekai Taikai? Mesmo sem a turma de formandos, os dojos de Johnny e Daniel continuaram ativos com os novos talentos. Mas para Rob e Tori, o karatê se tornou mais do que um esporte, virou uma carreira. Os dois assinaram com uma empresa de brand e agora viajam pelo mundo fazendo demonstrações. Enquanto isso, os alunos mais novos, como Kenny, Anthony e Devon, continuam treinando com Johnny e Daniel. Eles ainda têm um longo caminho pela frente, mas já são considerados lutadores mais promissores para competições como o All Valley. A série deixa claro que Anthony treina principalmente com Daniel, enquanto Devon segue como parte do Cobra Kai. Kenny, por sua vez, continua sendo uma peça-chave na rivalidade entre os dois dojos. Mas nem todos ficaram no karatê. Miguel, por exemplo, está vivendo seu sonho e foi aceito na prestigiada Universidade de Stanford. Já Sen decidiu mergulhar em suas raízes e partiu para um programa educacional de 1 ano em Okinawa. E surpreendentemente, Dimitri decidiu de sua vaga no MIT para se juntar a Hawk na Caltech, mostrando que a amizade dos dois vai além dos tatames. E o que vem por aí? Na cena pós-créditos da série, Johnny e Daniel conversam sobre a possibilidade de trocar os dojos para o próximo All Valley, o que pode mudar completamente o jogo. Com Devon, Anthony e Kenny despontando como os melhores lutadores, essa troca pode definir o futuro da rivalidade entre Cobra Kai e Miyagi-Do. Cena pós-créditos. De volta para o futuro. A cena pós-créditos fez uma possível conexão com outro clássico dos anos 80. A cena começa de forma inesperada, mostrando 2 rostos bem conhecidos, mas não do elenco.
e sim da produção. Os criadores da série, Josh Hart e Jon Hurwitz, aparecem sentados em um restaurante, falando do conceito de um novo projeto. Mas não é qualquer projeto. Estão falando de um reboot ou sequência de nada menos que De Volta para o Futuro. Hurwitz solta a bomba. Ele imagina uma série ambientada em Hill Valley, mas uma nova versão alternativa de 1985. E para isso, ele quer contar com os astros do filme original. Thomas F. Wilson, nosso icônico Biff Tannen. Lee Thompson, a eterna Lorraine e Biff Zane. Sim, ele também esteve no filme. Hart entra na onda e diz que essa ideia poderia realmente explodir tudo, deixando no ar a possibilidade de que esse projeto seja mais do que uma simples brincadeira. Mas a cena não para por aí. A câmera se afasta e revela ninguém menos que Daniel LaRusso e John Lortz sentados no mesmo restaurante. É um toque perfeito para encerrar essa temporada de forma épica. Os criadores de Cobra Kai estão planejando o mesmo. Uma série de Volta para o Futuro? Uma série de Volta para o Futuro é real ou só uma grande piada? Será que outra franquia clássica dos anos 80 está prestes a ganhar uma nova versão? Bem, antes de qualquer coisa, vamos analisar os fatos. É verdade que Jon Hurwitz e Josh Hart brincaram com essa ideia, mas uma continuação oficial de Volta para o Futuro é algo extremamente improvável. Diferente de Karate Kid, essa franquia é considerada intocável por muitos fãs e até pelos próprios criadores original. Qualquer tentativa de reboot ou sequência poderia gerar uma onda de críticas e polêmicas. Na verdade, o que essa cena pós-créditos faz é brincar com o próprio conceito de Cobra Kai. A ideia de revisitar uma história clássica peculiar do antigo vilão foi o que fez a série funcionar tão bem. Da brincadeira, Hurwitz sugere que, para uma versão de Volta para o Futuro no estilo Cobra Kai, eles precisariam apenas de Thomas F. Wilson, Lee Thompson e Billy Zane, sem mencionar Michael J. Fox ou Christopher Lee Ward. Isso deixa claro que a intenção é apenas uma piada interna, e não um projeto real. A referência ao retorno de Biff Tannen, interpretado por Wilson, reforça ainda mais essa sátira. Assim como Cobra Kai colocou John Lortz como protagonista, a ideia absurda seria fazer o mesmo com Biff. No fim das contas, tudo não passa de uma brincadeira bem humorada dos criadores, jogando com a nostalgia e com o próprio sucesso de Cobra Kai. Agora comenta, o que você achou do final de Cobra Kai? Você acha que De Volta para o Futuro deveria ter um reboot ou série para a atualidade? Comente e se inscreva no canal. Aqui você entenderá sobre tudo que sair no multiverso da cultura pop. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!